Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo para nossa série sobre os escolhidos de Adventure. E hoje eu vou falar sobre o escolhido que era o meu favorito naquela época e ainda é o meu favorito em Digimon Adventure 2020. Obviamente a gente vai estar falando da versão dele lá no primeiro Digimon Adventure, lá do passado. Então, se focando nele lá. Tudo bem, pessoal? Já avisei isso nos outros vídeos, vou avisar nesse aqui também. Mas falar do Joe é muito incrível porque ele é muito importante para a história e mesmo assim muitas pessoas não gostavam dele, provavelmente porque não entendiam ele muito bem. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, galera, do começo, o Joe, ele era provavelmente o Digi escolhido mais chato de todos ali, né? Ele era muito chato, afinal de contas, quando você assiste um anime, quando você assiste um filme, lê um livro, você tá ali acompanhando uma história. O que você espera são personagens corajosos, personagens que vão desafiar inimigos poderosos, que vão conquistar coisas incríveis, que vão fazer de tudo possível para que a história seja cada vez mais interessante e maravilhosa. Porém, o Joe não é esse tipo de pessoa. O Joe é o tipo que ele vai chegar lá, vai falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que eu tô nesse mundo completamente maluco? Então eu vou tentar de tudo para que eu saia daqui, para que todo mundo fique bem e para que todo mundo escape desse lugar, porque senão a gente vai ser devorados. Todo mundo aqui vai ser completamente destruído. A gente não tem capacidade para estar lidando com nada disso aqui. Ou seja, o Joe era o mais responsável de todos eles desde o começo. Porém, como eu acabei de citar para vocês, ninguém gosta de personagens assim. Pelo menos acredito eu que a maioria das pessoas não gostem de personagens assim. Graças a isso, o Joe, como eu disse, sempre foi visto como o Digi escolhido mais chato. Muitas pessoas, acredito eu, que consideravam o Joe um personagem insuportável. Porém, durante a história dele, ele evolui bastante, ele cresce bastante e ele mostra o porquê ele era indispensável desde o começo. O Joe tinha o Digimon dele, o Gomamon. E o Gomamon, ele meio que representa um Digimon que é o lado mais livre do Joe, digamos assim. Onde o Gomamon queria aproveitar, ele estava ali perto do mar, ele queria ficar ali descansando na água, ele queria ficar se divertindo com os outros e fazendo coisas legais. No caso, o próprio Joe não queria fazer essas coisas. O Joe, na maioria das vezes, queria voltar para casa porque ele queria estudar, porque ele tinha um futuro pela frente, ele queria escapar de lá porque senão eles iam ser completamente destruídos. Então o Joe era o mais desesperado dos dois. E esse par meio que não combinava no começo, mas esse era o ponto mais especial aí. Porque sim, eles combinavam, porém o Joe ainda não sabia disso. Ele tinha que ser mais sincero com os próprios sentimentos, com aquilo que ele realmente queria. Ele queria se divertir, ele queria aproveitar, ele queria tudo isso, mas ele não era. E uma das coisas que mais segurava ele e também fazia com que fosse extremamente difícil para o brasão dele realmente surgir, né? Era o fato de que ele era o mais velho de todos eles. Então o Joe sempre foi o mais velho. E essa coisa de ser o mais velho, principalmente no Japão, é extremamente respeitada. Né? Eles respeitam muito uma pessoa que é mais velha, mesmo que seja alguns meses mais velho, mesmo que seja algumas horas mais velho do que você, anos mais velho com toda certeza, são muito respeitadas essas coisas lá. E o Joe segue isso à risca. Ele é o mais velho, então ele tem que ser o mais responsável, então ele tem que ser aquele que cuida de todos os outros, ele tem que ser aquele que se arrisca, ele tem que ser aquele que busca por ajuda, e é realmente o que ele fazia constantemente. E é aí que entra o segundo nível de confusão em cima do personagem do Joe, que é o fato de que o brasão dele teve o seu nome alterado quando ele veio para dublagem. Como assim? Bom, bem simples, porque muitas coisas na dublagem têm seus nomes alterados por seja lá qual for o motivo, e isso muitas vezes prejudica as histórias. Nesse caso, acredito eu que tenha prejudicado sim de certa maneira. Principalmente se você for querer pesquisar um pouco sobre Digimon mais a fundo, né? Onde, no caso do Joe, que a gente está conversando aqui agora, obviamente, o brasão dele na dublagem era o brasão da confiança, que de certa forma combinava com ele. Afinal de contas, todo mundo tinha que confiar nele, ele tinha que passar essa confiança, porque ele era o mais velho, porque tudo mais, e graças a isso ele era aquele cara que era visto de certa forma como chato e tudo mais. Porém, o brasão de verdade do Joe, o brasão lá no Japão, na história original, sem dublagem, sem nada,
é o brasão da sinceridade. Ele tem o brasão da sinceridade. Por quê? Porque ele é um cara que precisa ser sincero, que precisa trazer o lado verdadeiro das coisas para os outros e para ele mesmo, através dessa sinceridade. Esse era o brasão dele. Então isso é muito importante para a caracterização dele e sempre foi, desde o começo da história, e por isso que muitas vezes você alterar o nome das coisas na dublagem não ajuda em nada. Todos ali estavam em perigo, todos ali estavam se colocando em risco e só o Joe estava sendo o cara super responsável que cuidava de todo mundo. Porém, na sinceridade dele, ele queria também estar se divertindo, ele queria também estar ali curtindo coisas incríveis com todo mundo, mas ele não podia, então ele se segurava. Muitas vezes, quando ele tinha que tentar parar a briga dos outros e tentar arrumar as confusões, ele estava sendo sincero com o sentimento dele, mas não 100%, onde às vezes ele mesmo queria estar brigando com os outros. Às vezes, quando alguém queria se arriscar para fazer alguma coisa, ele queria se arriscar para fazer alguma coisa, mas ele falava, não, não vamos, porque a gente vai se meter num problema enorme. Então ele não estava sendo sincero. E quando ele começa a ser mais sincero, quando ele começa a mostrar para os outros os sentimentos de verdade dele, sobre ele querer fazer as coisas, sobre ele querer fazer as coisas com mais cuidado, sobre ele realmente querer proteger os outros com muito carinho, porque ele era o mais velho ali e tal, ele começou a desenvolver melhor o brasão dele. Foi através disso que ele foi ganhando o brasão dele de verdade, né? Que ele foi alcançando as evoluções mais poderosas até que ele alcançou o Zudomon e daí no futuro ele conseguiu o Vaikimon, né? Foi através dele ser sincero, sincero com os próprios sentimentos, sincero com aquilo que ele quer mesmo de verdade, né? Ele não era simplesmente aquele cara que queria estar 100% do tempo estudando e se matando por causa de um monte de livros e tudo mais. Não, ele era um cara que ele queria estar aproveitando também toda a situação, que ele queria também estar ali batalhando, que ele queria estar salvando os outros, ele queria estar sendo o herói para todo mundo. Essa era a sinceridade dele. Então, é muito incrível a gente ver ele crescendo como personagem em toda essa temporada. Mais uma vez, ele também tinha certos problemas, entre aspas, com a família dele, que ele acaba resolvendo graças a ele ser mais sincero, mais uma vez levando para o brasão dele. E isso leva a gente para um outro lado do Joe que também é muito importante, que é o lado dele que traz um pouco da coisa mais tradicional, da coisa mais ser humano da coisa para dentro do mundo digital. Então, como assim? Muitas pessoas que estão assistindo o Digimon Adventure 2020 também percebem que o Joe é aquele que muitas vezes faz coisas inacreditáveis dentro do mundo digital. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Lá no Digimon Adventure original, que é desse que a gente está falando aqui agora, o Joe já fazia coisas assim, né? Um pouco menos exageradas às vezes, mas ele já fazia, né? Onde ele traz um pouco da experiência que ele tinha, dos aprendizados que ele tinha para dentro do mundo digital, e essas coisas davam certo. Então, como por exemplo, na vez que eles se encontraram com vários Bakemons, e eles são Digimons, eles são super poderosos, mas o Joe lembrou de um encantamento japonês para espantar espíritos, e aquilo realmente funciona contra os Bakemons. Mas como assim? Como que isso simplesmente funciona contra Digimon superpoderosos? Ou, por exemplo, nessa temporada, a gente viu o Joe fazendo umas coisas inacreditáveis, quase como se ele fosse um super-herói dentro do mundo digital. Por que essas coisas funcionam? Porque elas dão certo, pessoal. Porque, bom, o Joe, ele traz com ele, como eu disse, muitas coisas que ele aprendeu. E muitas vezes ele pensa de forma muito lógica. Ele acha que as coisas vão funcionar da exata mesma maneira que ele leu nos livros, que ele aprendeu com os parentes dele, coisas do tipo. E realmente elas dão certo. Mas por que elas dão certo? Porque ele acredita que elas vão dar certo. E o mundo digital é feito de seres que são baseados em coisas que os próprios seres humanos colocaram na internet muitas vezes. Ou às vezes os Digimon são os próprios monstros, criaturas e tudo mais que surgem no mundo real. Ou seja, eles são afetados da mesma maneira pelas coisas. Um grande exemplo disso, por exemplo, é o Vandemon, onde o Vandemon, né, o Myotismon, ele é baseado em vampiros, baseado no Drácula. Então ele tem fraquezas e forças de um vampiro. Ele não consegue sair na luz do dia. Ele provavelmente é fraco contra alho e cruzes e coisas do tipo, acho eu, né? E ele talvez seja destruído da mesma maneira que os vampiros são, né? Ele tinha fraquezas e forças de um vampiro mesmo ele sendo um Digimon, né? Porque era assim, por causa das mesmas coisas que o Joe faz. O Joe traz essa coisa, traz essas crenças e o que as coisas podem ajudar
como a gente pode usar essas coisas que o ser humano aprendeu, que estão escritas nos livros de lendas e mitos e tudo mais, ele traz com ele e ele acha que vai dar certo e ele acredita e ele faz, né? Mesmo que ele pareça um super-herói, mesmo que pareça uma coisa engraçada. E por que assim, pessoal? Bom, é bem simples. O ser humano é a fonte dos sentimentos. A fonte dos sentimentos que dão força para os Digimons. Certo? A gente aprendeu muito disso, inclusive nessa temporada aqui que a gente está assistindo. Os sentimentos humanos fortalecem os Digimons pra caramba. Eles ficam muito, muito mais fortes só através disso. Então tudo aquilo que o ser humano acredita, tudo aquilo que o ser humano sente dentro do mundo digital tem poder, certo? Isso é bem simples, bem básico. E o Joe consegue trazer isso com ele, muitas vezes, e usa isso. Coisas lógicas dele que para os outros Digi escolhidos não é. E ele faz dar certo, da maneira dele, mas ele faz dar certo, mostrando que o ser humano, basicamente, dentro do mundo digital, funciona quase como se fosse um deus, graças aos sentimentos deles, graças aos pensamentos, às ideias, às criações. Afinal de contas, foi graças às próprias coisas que os seres humanos colocaram na internet que os Digimons existem. Então, o próprio ser humano tem poder sobre isso, de certa forma, correto? E o Joe é aquele que mais usa isso, da maneira melhor, da maneira mais criativa e inteligente. E isso é incrível. E isso faz com que o Joe, mais uma vez, na minha opinião, seja o melhor Digi escolhido, porque ele traz isso com ele. Uma coisa que eu acho que talvez até o Easy deveria trazer mais do que ele, afinal de contas, o Easy trabalha com computadores e tudo mais, e computadores são incríveis dentro do mundo digital. Mas o Joe traz isso só ele, da alma dele, da vontade dele, o que faz dele ainda mais incrível ainda. Então, Digi escolhidos, esse foi o Joe. E eu gosto muito dele, como deu pra vocês perceberem aí, como Digi escolhido, né? E eu quero saber o que vocês acham dele. Por favor, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser, para estar me ajudando um pouco mais. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo e aguardo vocês para os próximos vídeos. Então, fui, Digi escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.